A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, dos versículos 15 ao 29, retrata um dos momentos mais dramáticos da história de Israel, a tentativa de eliminar a fé do povo por meio da imposição cultural, política e religiosa. Neste trecho, encontramos Matatias, o sacerdote de Modim, tornando-se sinal de resistência diante da apostasia. E o texto se passa durante a perseguição de Antíoco IV Epífanes, símbolo do poder que quer impor trevas sobre a luz de Deus. E vejamos que no versículo 15 está assim: os enviados de Antíoco representavam a máquina estatal que buscava uniformizar o povo. É o ataque à identidade religiosa, à proibição da lei, do culto e da fidelidade a Deus. E no versículo 16, muitos do povo foram ao encontro deles. A tragédia espiritual começa com a capitulação interior. Antes de a perseguição vencer por fora, ela vence o coração por dentro. Esse muitos recorda a tentação do conformismo. Todos fazem, então também farei. E nós podemos perceber que o livro de Macabeus pode servir como paralelo de como a própria modernidade, as ideologias modernas, os sistemas existentes nos dias de hoje querem impor e empurrar aos cristãos uma forma deturpada de vida. Se em Macabeus havia ali uma imposição cultural helenista, nos dias de hoje nós temos uma imposição cultural ateísta ou uma imposição cultural distorcida da própria essência daquilo que é ser humano. Nos dias de hoje ainda temos elementos aos quais deturpam a forma de pensar e estruturar aquilo que é o mundo. As ideologias relativistas que afirmam que não há verdade objetiva, toda moral é construída socialmente, a fé é apenas opinião privada, religião deve ser reconfigurada para se adaptar às modas culturais. E com isso, o relativismo moderno vai tentando remodelar a fé para torná-la inofensiva, esvaziar os valores espirituais, substituir princípios objetivos por preferências emocionais, tornar o sagrado irrelevante. E nesse sentido, aqueles que verdadeiramente buscam viver em conformidade com a palavra de Deus correm o risco de serem perseguidos, excluídos, taxados como severos, hipócritas, caducados, ultrapassados. E vejamos que na primeira leitura a pressão e opressão vem exatamente sobre o líder. Querem que Matatias, homem de autoridade religiosa, seja o modelo da apostasia. O mal sempre deseja legitimidade moral. Quando o sacerdote cai, muitos caem com ele. E Antíoco oferece promessas de glória humana, ouro, prata, cargos, prestígio. Trata-se do velho mecanismo das tentações, poder, riqueza e honra. São as três concupiscências denunciadas por São João na primeira carta, João capítulo 2, versículo 16. E Matatias responde como verdadeiro pai de Israel: ainda que todas as nações os obedeçam, eu e meus filhos continuaremos fiéis à aliança de nossos pais. Ele invoca a aliança Berit, a fidelidade fundamental de Deus, que é mais forte do que o medo da morte.
Vejamos bem, nós temos em nossas vidas como algo extremamente importante Deus. Mas muitas vezes, por certas preferências do dia a dia, de trabalho, viés econômico, político, enfim, os vieses da vida nós trocamos ou corremos o risco de trocar aquilo que é essencial à fé por opções as quais ferem a nossa própria fé. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 19, dos versículos 41 ao 44, voltamos agora para uma cena surpreendente e silenciosa. O choro de Jesus diante de Jerusalém, é o que nós temos logo no início da leitura, lá no versículo 41, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar. Se em Macabeus vemos o homem que reage com zelo para defender o sagrado, agora contemplamos o Deus feito homem que chora porque o sagrado não foi reconhecido. E vejamos que no original grego o verbo é forte, ekleisen. Não é apenas uma lágrima discreta, mas um pranto profundo, um lamento do coração. Jerusalém, cuja raiz vem de Shalom, paz, torna-se cidade que rejeita a paz verdadeira. E Jesus chora não por si, não pela violência que lhe farão, mas pela perda espiritual de seu povo. O zelo de Matatias defendia a aliança. O pranto de Cristo denuncia que a aliança foi traída. E no versículo 42, Jesus diz: Se tu compreendesses hoje o que pode trazer a paz. Jesus fala como um pai ferido. A paz verdadeira é irene, né? Não é ausência de conflito, mas comunhão com Deus. A tragédia espiritual de Jerusalém é a mesma de muitos hoje. Procura-se paz sem conversão, consolo sem cruz, fé sem obediência. Frequentar o templo simplesmente por frequentar, por uma mera tradição. E assim, como na primeira leitura, muitos se dobraram aos decretos pagãos, também aqui muitos se dobram à cegueira do próprio coração. E no versículo 43 está: Virão dias em que teus inimigos te cercarão. Jesus anuncia o cerco histórico de Jerusalém por volta do ano 70, mas usa esse fato como símbolo de uma verdade espiritual profunda. Quem rejeita a graça aos poucos se cerca de amargura, desespero, confusão, idolatria de si mesmo. O cerco dos inimigos é o cerco interior que o pecado constrói ao redor da alma. E no versículo 44, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. A palavra grega episcopes, visitação, indica o momento em que Deus passa para salvar. Na primeira leitura, o tempo da visitação se manifesta na firmeza de Matatias. Deus chama o povo a resistir. Em Lucas, o tempo da visitação é o próprio Cristo que entra na cidade oferecendo salvação. A maior culpa de Jerusalém não é violência, mas a indiferença. Essa é a grande problemática dos dias de hoje. Viver como cristão, mas indiferente. Mas isso não faz sentido, é uma grande contradição. E podemos nos perguntar: se Jesus falou da paz, o que traz a verdadeira paz? Não é técnica de relaxamento, bem-estar emocional, fuga das tensões. A paz vem da obediência, da conversão, do retorno à aliança, da vida sacramental, da verdade vivida sem medo e da experiência contínua de Deus nos desafios do dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.